Final de outubro, início de novembro, fechando a nossa saga de um ano jogando Senet, né? Estamos terminando a nossa saga de um ano jogando Senet. E esse período agora, então, vamos fazer nosso último dos 8 jogos que foram jogados ao longo desse ano, né? Esse ano a gente fez um jogo mais ou menos a cada 45 dias, mais ou menos, um no começo de cada estação e um no meio de cada estação. E agora, chegando no meio da primavera do hemisfério sul, do outono do hemisfério norte, a gente está então encerrando, né? A gente começou lá perto do Natal do ano passado e estamos terminando agora perto dos finados, do Halloween, né, desse ano, fechando o ciclo, a roda, né, de 8 jogos, né, que a gente tinha se proposto. O Senet também é um jogo egípcio antigo que fala do tempo e fala da passagem do tempo, né, das estações de plantio, de colheita e de inundação que aconteciam no Egito. No Egito haviam 3 estações do ano, cada estação 3 meses, cada mês 10 dias, né? E então cada estação tinha 4 meses e cada mês 10 dias. E você vê cada 10 dias, né, do mês, um mês 30 dias, então eram chamados de decanatos, né? E aqui ele está representando um pouco desse tempo. Para a gente falar desse tempo de mortos e de finados, né, a gente traz um pouquinho da energia do deus Anubis, né? Aquele que era um mensageiro entre os mundos, aquele que trazia essa oportunidade da gente poder transitar entre mundos diferentes, né? E essa energia de morte e nascimento convidando você na sua vida, né, para poder deixar morrer algumas coisas, nascer outras coisas, fazer a passagem dessa para o outro mundo, ter uma bênção entre os mundos. Então, essa energia de Anubis que vai estar abençoando o nosso jogo de hoje, né? E vou deixar ele aqui abençoando. Opa, deixa eu mais ou menos assim. Deixa ele aqui, assim vai ficar mais bonito, né? E aí então vamos usar essa imagem aqui, né, do deus Anubis para poder andar, né, pelo nosso tabuleiro. Senet é o jogo de tabuleiro mais antigo da história da humanidade. Vamos usar aqui os nossos dados, né? Se a gente tirar um no dado, né, é 1, 2, 3, 4, e se a gente tirar os 4 invertidos, 6, né? Esse que lá a gente não vai usar, que ele é um reserva. Então, vamos usar e vamos ver qual vai ser o nosso aprendizado dessa semana, desse tempo, para fechar o ciclo, né? Que a gente já vem trabalhando há um ano com o Senet. Olha, tiramos o número 1 no dado. Então o jogo está começando pela primeira casa, a casa de Jahut, a casa da sabedoria, a casa do ensino, a casa da própria energia do deus Tot, do deus do conhecimento, né, do deus da lua, que trazia todo o conhecimento. Foi ele que, segundo mitologicamente falando, criou as instruções do Senet e que contou para as pessoas, né, como é que essas instruções, como é que esse jogo iria acontecer. Um jogo jogado, né, pelos 3.000 anos de Império Egípcio e depois continuou sendo jogado depois, né, do tempo do Império Egípcio. E então começamos com essa energia de sabedoria. As casas escuras do tabuleiro representam a vontade dos deuses e o destino. As casas claras representam o livre-arbítrio, as opções e as escolhas. Então estamos nesse mês, nesse período, na verdade não nesse mês, mas fechando esse ciclo desse ano, né, com essa energia de sabedoria, de ensino. O que você aprendeu, o que você ensinou, né, com essa sabedoria. E Jahut representa bem os começos, o começo não só de um mês, mas o primeiro mês do ano na cultura egípcia antiga também tinha a ver com ele, né, conhecido também como Tot, o deus do conhecimento, né. A versão Tot é um nome grego que foi dado ao deus Jahut, que é o nome egípcio. E aqui a gente tem 1, 2, 3 nos dados, tiramos 3 nos nossos dados e com 3, 1, 2, 3, caímos numa casa branca. Então o destino diz que há um aprendizado e o livre-arbítrio está dizendo pra gente que essa casa, esse parece um pano dobrado aqui, esse hieróglifo, né, ele fala muito sobre saúde. Então manter uma energia de saúde, manter uma energia, né, de limpeza, de purificação para poder manter a saúde, né? Essa casa fala muito da energia de Ptah e energia, né, de manter um deus que depois foi venerado, né, junto com Imhotep, né, que é aquele que vem em paz, né, que ele fala como saúde, fala como purificação, fala como a necessidade de tirar aquilo que não serve, que não está servindo aquilo que é saudável, né? É uma energia de estar em contato com o desconhecido para poder manter a saúde, poder manter a ordem, poder manter o que é justo e o que é correto, poder manter Ma'at, a verdade da vida, né? E aí então, seguindo, isso é nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. Tiramos um 6 nos dados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente tem essa deusa serpente, o Wadjet, né? Então, essa é a deusa protetora do Baixo Egito, quando o Egito chegava no delta, né? O Nilo chegava no delta do Nilo, né? E aí desaguava no mar Mediterrâneo.
Essa é uma casa que fala de resignação, de aceitação, de entrega. Como o próprio rio se entrega, né, aos oceanos quando ele termina de correr e chega no mar, né, aqui é uma casa que também fala de entrega, de resignação, de aceitação, uma energia, a protetora do Baixo Egito. Então ela fala muito sobre essa energia de aceitar aquilo que a gente não tem como mudar. O destino é que é um aprendizado, e o aprendizado é basicamente limpar aquilo que não está servindo à saúde e se entregar àquilo que a gente não pode mudar. E que mais? Opa, um 3 nos dados, então a gente vai para a segunda estação do nosso jogo, 1, 2, 3, e caímos numa casa em que o símbolo dela é a Ankh, a casa da vida, né? A casa de domar tudo aquilo que nossos instintos para poder trazer mais vida. Deixa eu arrumar aqui a varetinha dele, né? Então, né, trazendo energia de vida, essa energia que o que nos torna vital, né? A casa da vida, a biblioteca, a Perank, né? Essa casa que trazia todo o conhecimento, né? As universidades, né? A sabedoria, Sechatse no Egito, né? Toda a busca, aquela que escrevia tudo, né? Para a gente poder aprender. Então, todo o aprendizado a respeito da vida. A vida é uma coisa muito interessante para os egípcios. A vida é aquilo que nos coloca em movimento. O símbolo da vida, né? A Ankh é o símbolo do movimento, né? E elas sempre são representadas depois mais adiante em outras culturas, né? Isso foi crescendo, mas muitos são representados sempre com o pé na frente, representando essa energia daquele que se move, né? A vida tem a ver com movimento, com o próprio movimento do Rio Nilo e tudo. Então aqui temos uma energia de movimento, e esse movimento que nos leva adiante, né, é parte do nosso destino. O destino está aqui dizendo que o tempo não para, a vida não para, o aprendizado não para, né? Não importa se a gente pede um pouco mais de calma, a vida não para, né? E aí então a gente tem aqui, opa, mais um 3 no dado, de 3 em 3 estamos indo hoje, né? 1, 2, 3. E aí caímos numa casa que mostra uma rede. Essa rede, quando a gente cai nessa rede, como é uma rede de pesca, eles botavam um barco de um lado, um barco do outro, com essa rede aberta no meio do Rio Nilo, eles pegavam os peixes aqui. E essa rede fala que a gente caiu numa rede, caiu nessa armadilha. E a armadilha de muita inconsciência, de muita loucura, e que a gente precisa recuperar-se da nossa inconsciência, recuperar das nossas loucuras, né? E isso tem a ver com o livre-arbítrio, né? A gente precisa escolher não cair na armadilha da loucura. Tem a ver com a deusa Sekhmet, uma deusa cabeça de leão que ficou ensandecida, louca, tentando fazer justiça e quase acabou com toda a humanidade, né? E depois ela se tornou era uma grande protetora dos deuses, mas quase tornou, em algum momento ela enlouqueceu. Então tomar um cuidado um pouquinho com as nossas loucuras e com as nossas inconsciências, né, durante esse tempo. E aí então, um no dado, né, a gente cai numa casa que tem um papiro fechado. E esse papiro fechado fala da clareza de que tudo tem um preço, tudo tem, né, o custo-benefício. A gente vai conseguir tudo que a gente quer, mas se a gente pagar o preço necessário para isso, né? Então, será que eu pago o preço necessário? Né? Será que eu estudo para aprender o que eu tenho que fazer? Será que eu me dedico para poder alcançar onde eu quero? Então, qual é o preço necessário para alcançar os objetivos, né? Então, o destino está cobrando da gente o preço necessário. Com a clareza de que tudo tem um preço, onde é que a gente chega? 1, 2 no dado, e a gente chega nessa casa aqui, que mostra um barco, e nesse barco tem um remo, né? Essa aqui, essa barca, a barca solar, a barca que tem o remo, pede pra gente ter uma energia, né, de fechar ciclos e principalmente, né, de ousar, de arriscar, né? Tenta, experimenta, ousa, arrisca, vendo o que vai dar. Uma dos grandes bênçãos para os egípcios antigos depois da morte era poder ajudar o deus Ra na barca solar, segurando um remo para ele vencer toda o caos, a bagunça, a confusão e trazer ordem para o mundo. Então essa barca fala para a gente ousar, arriscar, tentar, experimentar, né, na vida, não estagnar. E aí a gente chega num 2 nos dados, 1, 2, e esse hieróglifo fala muito sobre incenso. O incenso que era o alimento para a espiritualidade, né? Que o incenso seja, né, o seu espírito, que o aroma chegue até você. Então, essa é a energia do incenso. Chegamos agora, então, nessa última estação, né, do ano, né? E nessa última estação a gente passou pela primeira estação, pela segunda, estamos na terceira estação. E aí, fechando aqui o nosso jogo, fala muito dessa sensação de fazer as oferendas, e o que a gente pode oferecer para poder evoluir e desenvolver? As oferendas do espírito. As oferendas do espírito tem a ver com as virtudes, ter paciência, né, ter uma energia de querer fazer o bem, a caridade, né, essa energia, a disciplina, né, então todas as nossas virtudes, o desenvolvimento, a entrega das virtudes para poder evoluir. Aonde isso nos leva? Opa, mais um 3 aqui nos dados, né? Então, 1, 2, 3. Esse aqui é um dos 4 filhos, essas 4 casas
representam os 4 filhos de Horus, né? E dessas 4 casas, que representam os 4 filhos de Horus, essa aqui representa um filho chamado Hapi, né? Que fala de alegria, que fala de prazer, né? E ele ajuda a gente a seguir adiante, então fala de contar com parcerias de valor e ter com esses nossos parceiros, com os nossos amigos, alegria, prazer para poder seguir adiante, né? Então ele fala de uma energia de, né, não deixa a vida ficar sério, né? Se divirta, siga adiante. E aí, mais um 3, 1, 2, 3, uau, caímos aqui na Casa das Águas. Essa é a carta da morte e da transformação. Toda vez que o rio Nilo transbordava, né, toda vez que o rio Nilo transbordava e havia uma grande morte, ele inundava de lama, mas essa lama se tornava fértil para poder ter as plantações e tudo poder crescer. E quando a gente cai na Casa das Águas, a gente também tem um período de mortes e nascimentos e transformações. Então a gente vai para essa da Casa das Águas e a gente renasce aqui na Casa do Renascimento, da deusa Heket, da deusa Ran, da deusa Sapo, né, que fala de mudança e ressurreição, de morte e renascimento. Então precisamos morrer para alguns assuntos na vida e renascer, né? E assim a vida continua, né? A vida não termina porque a gente se reinventa, retransforma, muda, altera, começa de novo. E tiramos um 3, 1, 2, 3 e caímos numa casa que tem a ver com a imagem de um lugar, né? Sempre que tem esse símbolo aqui é um lugar, e esse lugar que está falando aqui é um lugar muito sagrado, um lugar que é a conexão com outro mundo. Aqui é Abydos, o templo no Egito onde foi encontrada a cabeça do deus Osíris. Então aqui é a conexão com outro mundo, fala realmente das parcerias de valor, de poder contar com os outros mundos, contar com os ancestrais, contar com os aprendizados do passado e com os parceiros do momento presente e fazer boas escolhas na vida, né? Então assim, dessa conexão com os outros mundos que nos ajuda a fazer boas escolhas na vida, né? Então Abydos, a porta entre, né, esse mundo e o outro mundo, entre, né, Pet, que é essa terra, né, Pet é o céu, Tá é a terra e Duat é outro mundo, a conexão entre os mundos está ali, né? E aí a gente tira um 2 nos dados e a gente cai nessa casa aqui que tem o hieróglifo de pão, um pão que nutre, né? E que fala de concluir as coisas, não deixar nada pendente, né? Não deixar as coisas pendentes, não deixar pelo meio, né? Não simplesmente virar as costas, não deixar no vácuo, não deixar no vazio, ir até o final, terminar as coisas que começa. E tiramos um 6 nos dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu falei que essas 4 casas representavam os 4 filhos de Horus, mas agora a gente caiu numa casa que fala beleza, beleza, beleza. Esses 3 hieróglifos que tem a ver com beleza, uma casa abençoada pela deusa Hathor, a deusa da beleza, uma casa que fala de paciência, uma casa que fala de sabedoria, de beleza, de desfrute, de vida boa, né? De curtir, de que tudo vai dar certo, uma casa muito auspiciosa. E aí então chegamos, no dado, de novo, as águas que vão trazer renascimento. Olha o quanto é importante renascer, morrer e renascer. Morrer, renascer, morrer, renascer. A roda está girando, morrer, renascer. É um tempo de muitas mortes e nascimentos. 3, né? 1, 2, 3 e de novo contar com as ajudas. Abydos, né? Contar com as boas escolhas, fazer boas escolhas e contar com as ajudas desse e de outros mundos, né? E aí então, 2 de novo, né? Conclui, não deixa nada pendente, né? Não deixa nada, né, assim, inacabado. E aí então, olha o incenso aqui de novo, né? Das suas virtudes, lembra de ser virtuoso, virtuosa, né? Lembra de ter paciência, lembra de ter caridade, lembra de ter altruísmo, né? Lembra de escolher boas ações, né? E aí então, 3, 1, 2, 3. De novo o deus Hapi, prazer, alegria, deleite e desfrute. Tudo casos que a gente já conhece, está dizendo para repetir, fazer mais, de novo, vivenciar, né, muitas coisas. Olha, e aí um 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechando certinho, perfeitinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Absolutamente, encantadoramente, impecavelmente perfeito esse jogo, com a casa da vitória, com a casa do avanço, com a casa de vencer todos os obstáculos, a casa de Heru, a casa de Horus, aquele que vence todo o caos e o Redentor restabelece toda a ordem de novo, a casa da vitória, Horus, aquele o vitorioso. E aqui, com a proteção do olho de Horus, a gente termina o nosso jogo de hoje e fecha impecavelmente a roda desse ano que a gente tem jogado o Senet. Foi um prazer ter jogado o Senet com você.
vocês esse ano, né? Espero que vocês tenham desfrutado dos aprendizados que esse tabuleiro traz para a vida da gente e até a próxima jornada.